Você ajuda os seus filhos ou seus netos nos estudos? Hashtag sim, hashtag não. Se sim, conte o porquê e como. E se não, o porquê também. Lembrando que você pode participar contando o porquê, mandando uma fotinho do seu filho estudando, entendeu? Da sua família, a gente quer ver também, a gente adora ver fotinho. E não esquece da hashtag falando nisso para concorrer aos 2 ingressos do cinema que a gente vai sortear no último bloco nesse número aqui, 997-167989. A gente está esperando a sua companhia. Um assunto que interessa os jovens, mas também, eu acho que principalmente os pais. Pois é, a fase de prestar vestibular costuma ser uma das mais desafiadoras da vida estudantil, né? É uma mistura de expectativa, pressão, ansiedade e muitas horas de estudo, dedicação. Como lidar com tudo isso de forma leve e equilibrada, né? Claro, e com responsabilidade. A gente conversa agora com a educadora Raíris Faete para entender melhor os desafios dessa fase da vida, né? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer estar aqui mais uma vez, falando de um assunto tão importante, né? Agora nós começamos oficialmente a bateria de provas de vestibular, né? Agora no último domingo nós tivemos a prova da Unicamp, no próximo domingo, dia 2, já vai ser a Unesp. Aí a gente tem 2 finais de semana seguidos de Enem, dia 9 e dia 16 de novembro. E aí finalizamos dia 23 de novembro com a FUVEST. É claro que nesse ínterim a gente tem várias, diversas outras provas, né? Mas as principais desse mês de novembro são essas. Então o start foi dado e agora é a hora de acolhimento, né? De escuta, de conscientização sobre o trabalho que foi feito durante esse ano. Nós temos muitos assuntos para tratar hoje, né? A respeito dessa maratona de final de ano de vestibular. E agora é o momento, então, de conversar sobre isso, né? Porque é o momento que a gente está, na verdade, passando por toda essa situação de estresse. Então, a gente pode até começar falando um pouco sobre isso, né? O estresse, a gente sabe que ele atrapalha em muitas situações da nossa vida, a nossa saúde e essa ansiedade também. Raíris, o estresse pode pôr a falhar toda a dedicação desse adolescente durante esse ano todo, se ainda mais não souber lidar com ele? Com certeza, Lucas. Neste momento é muito comum que os vestibulantes se sintam ansiosos, né? Só que existe uma diferença entre o estado ansioso e a ansiedade de fato. A ansiedade de fato, no sentido patológico, paralisante, que é aquele que dá aquela tela preta, quando o aluno começa a prova, ele esquece de tudo, dá aquela tela preta, dá dor no estômago, a mão fica suando, o aluno ele se perde, né? Então, essa ansiedade, ela é realmente prejudicial e ela precisa ser acompanhada por um profissional, né? Por um psicólogo, que vai de uma maneira muito rápida, objetiva, tranquila ali, dar algumas ferramentas para que o aluno ele consiga se controlar. Porém, por outro lado, existe a questão do estado ansioso, que é aquele friozinho na barriga que te coloca em estado de alerta. O estado ansioso, para quem vai fazer um vestibular, até que ele é positivo, porque o aluno ele fica mais atento, ele fica mais esperto com as situações que está acontecendo, né? E aí depois existe um outro estágio que é o que nós chamamos de estado de flow, que é quando o aluno ele passa ali do seu estado ansioso, ele entra mesmo de cabeça dentro do desafio, que no caso é a prova de vestibular, né? E ele esquece do mundo. Sabe quando você começa a fazer, trabalhar, estudar, você esquece do mundo e fica tão compenetrado naquilo ali que você nem vê o tempo passar? Fala, meu Deus, mas já acabou? Pois é, esse é o estado de flow. E é o estado, né, de um grau de concentração, de compenetração que os alunos precisam atingir nesse momento de prova, né? Não, e assim, a gente vê os estudantes passando por esses nervosos, né? A cobrança, a pressão, a ansiedade, e toda a família embarca nessa mesma atmosfera, né? Dentro de casa. Claro que tem famílias e famílias, alguns pais que são mais rígidos, né? Que cobram mais. Como que os pais, Raíris, e os avós, né? Os responsáveis e até os professores podem ajudar os alunos nesse momento, assim, para lidar com essa cobrança? Legal. A conscientização, né? Eu acho que é um momento de muita conversa, né? De muita conversa, de apoio, de acolhimento e de conscientização em relação ao trabalho que foi feito ao longo desse ano, né? Então, primeiro ponto, acho que o primeiro aspecto é entender que não é a aprovação, ela não é a materialização do esforço.
né, que durante todo o ano houve um crescimento, um amadurecimento, crescimento tanto comportamental quanto intelectual, né? O aluno, ele está cada dia mais próximo da aprovação, mas mesmo que a aprovação não venha esse ano, ele não está mais no mesmo lugar da jornada que estava no início do ano. Então, a conscientização em relação a esse processo de aprendizado, de crescimento, ela é extremamente importante, porque na mente mais imatura, menos experiente dos alunos, eles acham que o esforço, ele só é compensado com a aprovação, e isso não é verdade, né? O esforço, ele é materializado em crescimento, a consequência é a aprovação, que vai vir se o aluno não desistir, né? Eu falo que a aprovação é questão de tempo. Se o aluno não desiste e persevera, por mais difícil que seja o curso que ele quer, por mais concorrida que seja a universidade, ele vai conseguir. Então, é muito legal que os pais consigam transmitir essa tranquilidade, essa confiança, essa conscientização de que o sucesso, ele foi descrito durante o ano, nesse processo de crescimento, e não apenas no resultado, né? O resultado é a última consequência desse processo de amadurecimento intelectual e comportamental do aluno. Não é o fim do mundo, né? A gente já ouviu falar tanto isso às vezes, né? Vai dar tudo certo, mas é bem legal trazer essa consciência, ainda mais agora nessa parte de cobrança, né? Que todo mundo quer ser bem sucedido, todo mundo quer o sucesso. E quer as coisas para ontem, né? Isso, e quer, acho que, preencher, eu tô com 18 anos, agora é hora de entrar na faculdade. Não, se você entrar com 22, era a hora certa também. Sim. O que a gente sempre traz para você aqui de reforço é o seguinte, você pode ter, até mesmo agora, nesse momento de tensão, de preparo, as últimas dicas, até para você se preparar melhor ainda para esse momento, através do curso da Raíris Faet. Ela traz no Instagram dela dicas para você, mas você pode conhecer a metodologia que ela criou, que é individualizada, personalizada. Para isso, basta você acessar @curso.rairisfaet. Tem aqui o link do WhatsApp, se você precisar para conversar diretamente com a equipe dela. Vale a pena você dar um pulinho aqui, viu? Papai e mamãe, está assistindo, quer ajudar o seu filho? Entra, acessa aqui, curso.rairisfaet. No próximo bloco, a gente volta trazendo dicas práticas para vocês sobre esse assunto, tá? Segura um pouquinho. E o nosso assunto de hoje é sobre o vestibular. Vamos ver qual foi a nossa enquete, o resultado parcial da nossa enquete por enquanto? Você ajuda seus filhos nos estudos? Hashtag sim ou hashtag não. 85% diz que sim, 14,3% diz que não ajuda. Vamos entender o porquê não também. Manda pra gente os comentários como que você ajuda, tá bom? Manda perguntinha com hashtag falando nisso. Hoje a gente vai fazer um sorteio de um par de convites do cinema para você que participar pelo 12997167989. E tem perguntinha direto do açaí para Raíris Faet. Vamos ver. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, a Raíris, que está aí no estúdio. Aqui no Açaí Colinas eu encontrei o Luiz Felipe fazendo suas compras. Luiz, diz pra mim, em momentos estressantes da nossa vida, aquele que tá pegando no nosso calo, o que você faz de hobby, de lazer? Geralmente eu costumo recorrer à atividade física, corrida, musculação, mas também gosto bastante da parte musical, tocar algum instrumento musical, um violão. Temos um músico aqui? Isso. Violão, cavaquinho. Exato. Eu gosto de um pagodinho então, né, Luiz? Gosto, sou fã do pagode. Aí sim. Aí é bom desestressar às vezes, né, quando a gente tá muito estressado. Sim, e a gente sempre precisa ter, né, algum escape, né, pra gente poder cuidar da saúde mental também, né? Com certeza. O Luiz Felipe aqui já deu a dica pra gente. Eu quero saber dos vestibulandos, Raíris. Nesse momento agora de vestibular, que é tudo muito intenso. O que fazer nesse lazer? Como que estabelecer novos hobbies, por exemplo? É importante também, né, o lazer. Super importante, Ana. Acho que estabelecer novos hobbies nesse momento é um pouquinho complicado, né? Mas dar continuidade a uma atividade física que já faça, né? Eu digo que a constância nesse momento é o melhor remédio. Não recomendo inovar, tá? Nunca fiz jiu-jitsu. 2 dias antes do Enem eu vou começar a fazer uma aula de jiu-jitsu. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se machucar Você já pensou se machucar? Nunca andei de bicicleta no final de semana antes do Enem, vou num grupo de pedal. Aí cai, se esborracha, não vai conseguir fazer a prova, né, do Enem. Então, nesse momento, é manter e continuar aquilo que você já vinha fazendo, né? Se já vinha fazendo academia, um pilates, uma natação, a bike, né? Como eu disse, já é experiente nisso, beleza, continua. Mas inventar moda agora não é o momento. Até a academia, que a gente acha que, né, não, vou começar a academia. Mas vai fazer um treino de perna bem feito, se no outro dia você não acorda
todo, né? É horrível. Então, recomendação, gente, não é hora de inventar a moda agora, nem na parte de atividade física. Seguir na rotina, né? Pensar exato. também nesses dias, esses últimos dias, até para quem está fazendo provas, que eu sei que tem muitas crianças e adolescentes também fazendo provas. Chega no dia da prova ou na semana da prova, o que estudar ou o que também não estudar, porque a pessoa às vezes vai querer ver a matéria inteira e é impossível, Não Poucos dá. dias, né? né? É Quer isso estudar mesmo. tudo. O que Quer que tem estudar que fazer? tudo, né? Esse momento é de entender que o trabalho, né, ele foi a hora de colher o que se plantou. Se plantou pouco, gente, vamos ser realistas, né? Vai colher pouco e tá tudo bem, cada um tem a sua vida, o seu momento, a sua fase, as suas circunstâncias. Mas, na hora da prova, até mesmo como o Lucas disse, né? Na hora da prova da escola, de colégio, revisão, né? Não é hora de aprender conteúdo novo, a não ser que seja um conteúdo mais curtinho, né? Que ainda realmente dê tempo de pegar. Por exemplo, olha, uma dica super legal agora pensando no vestibular. Estatística é um assunto super recorrente no Enem. Se você ainda não aprendeu, ainda não domina esse assunto para a prova de matemática, dá uma olhadinha que vale a pena. É um conteúdo fácil, rápido e vai conseguir, né, elevar a sua nota, porque tem muitas questões desse assunto no Enem. Redação. Ainda não conseguiu estruturar uma redação, né, entender certinho o momento de paragrafação, de tese, né, ação. Então, ainda dá tempo, porque é a primeira prova. Se ensina esse final de semana no próximo. Ainda dá tempo de aprender, sim, algumas coisas novas, mas não assuntos grandes, assuntos complexos, né? Muitos jovens também nessa época do ano ficam inseguros em relação ao curso que vai escolher, porque querendo ou não a gente é muito jovem nessa idade, né? Assim, eu mesma fiz 3 faculdades até entender qual faculdade eu queria fazer, fui entrar com 30 anos já quase, assim, nunca é tarde, viu, minha gente? Mas às vezes com 17, 18, você tá ali, escolher um curso meio que pela pressão, meio que... Como fazer, como lidar com essa incerteza, Raíris? E assim... Até os próprios pais entenderem como é que pode ajudar nessa vocação, né? Para que lado você deve seguir, ou deve seguir com antecedência, ou pode esperar também para entender o que você quer fazer para o resto da sua vida, porque é uma decisão muito importante, né? Excelente questionamento e reflexão para nós aqui, Ana, muito boa mesmo. O vestibular é o primeiro grande desafio na vida do adolescente, só que ele tem a percepção de que a vida dele vai ser definida ali. Então, os pais precisam, mais uma vez, ter esse trabalho de conscientização que é só o primeiro desafio, que a vida está só começando e que depois disso vai ter mais um monte de coisas muito mais difíceis e complexas que ele precisa decidir. E que pela idade, super novos, né, Ana? 17 anos, tem aluno de 16 anos, né? Terceiro ano aí indo para a faculdade. Então, é um período de descoberta. Você hoje toma a decisão do curso e da universidade baseado no imaginário. Você imagina que aquilo vai ser legal, que aquilo é coerente com o que você quer para a sua vida. Você tem uma percepção. Mas na prática, o aluno ele não tem, eu quero fazer medicina. Nunca acompanhou, nunca fez uma cirurgia, nunca de fato esteve ali, né, na rotina de um médico, ou eu quero fazer jornalismo. Mas eu gosto de jornalismo esportivo, porque eu gosto de futebol, vou tentar. Beleza, é um critério, realmente imaginar que funciona é um critério, porque vocês não têm muito mais além disso para tomar essa decisão, né? Nunca teve a experiência na prática. Então é ter essa paciência consigo mesmo, de que tá tudo bem mudar. A Ana mudou, eu mudei 3 vezes também, Ana. Mudei. Então, Coisa, até encontrar, e estamos aqui, estamos bem, estamos felizes, realizados, então está tudo bem. Tem uma frase do Antônio Machado, um poeta espanhol que eu gosto muito de citar, fala assim, o caminho caminhante se faz ao caminhar, ou seja, você vai descobrindo as coisas conforme trilha o seu caminho, então é super natural mudar. Tá certo, gente. Olha que interessante, né? Todo um acompanhamento que você precisa ter, pedagógico, de matérias também que seu filho ou sua filha tem dificuldade, e até esses conselhos, essa sabedoria, você encontra no curso da Raíris Faet. O Instagram para você conhecer mais, entrar em contato e entender como que funciona essa educação que é individualizada, pensando na sua criança, no seu filho. Você encontra aqui, tá? @curso.rairisfaet. Fica essa dica para você. A gente já volta com esse assunto para no próximo bloco trazer seus comentários e participação. 75% dizendo que sim, aumentou um pouquinho não. 25% dizendo que não. Dá tempo de participar ainda com a gente, tá bom? Manda sua fotinho, manda explicando por que você ajuda, por que você não ajuda, como é que é aí na sua casa, tá bom? Com a hashtag Falando Nisso, você concorre a 2 ingressos para o Cinemark, que a gente vai sortear no próximo bloco. Quem pergunta, na verdade, responde as suas perguntinhas e dúvidas é a Raíris Faet.
ela realmente traz aqui pra gente toda essa assessoria ligada à educação dos seus filhos, tá certo? Tem outra pergunta para a Iris, direto do Açaí. Os vestibulares estão aí e tem muito vestibulando nervoso, viu? Tô aqui com a Andréia, nossa Açaí Colinas. Andréia, quando você tá nervosa, quando acontece alguma situação assim, você tem dificuldade para comer, por exemplo? Não, nada abala a minha fome. Aí sim, mas às vezes dá uma dor de barriga, alguma coisa assim? Às vezes eu sinto, sim, dependendo da situação, me dá uma dorzinha de barriga, assim, mas a fome não abala não. Vamos entender no estúdio, então, nesse período pré-vestibular, como que os vestibulandos têm que cuidar da alimentação? Por exemplo, antes da prova, o que é bom comer? Nossa, boa essa. Boa. Legal. Vai excelente funcionar melhor o pergunta. cérebro. É isso mesmo. A gente volta para o mesmo comentário, né, da atividade física. Não é hora de inovar, né? No dia da prova, 1h30 da tarde, Enem, né? Vou comer uma feijoada no domingo, né? Gente, Sacanagem. não, a gente precisa, né, manter aí a estabilidade. Aquilo que você já sabe que funciona para você, é o que você vai fazer. É o arroz com feijão, né? É o básico bem feito, ele sempre dá certo. Então, uma comida normal, não é? Não, vou comer salada, vai sentir fome antes da prova, né? Vou comer algo mais leve. Não, é fazer o que já se costuma comer o que normalmente você já come, né? Então, não precisa ser algo nem mais leve, nem pisar na bola e comer algo mais pesado. Coma a sua comida de dia de semana, a sua comida normalzinha, tranquilo. Levar para a prova, no final da prova é interessante comer chocolate, porque aumenta, né, faz o pico de glicemia, aumenta a tensão, mas é derradeiro, porque o pico ele sobe e já vai embora, né? Então é aquela energia final, aquele gás final que você precisa no final da prova. Então nos 40 minutos finais, 30 minutos finais, tá super cansado, come um chocolatinho para dar aquela energia no final, né? Mas recomendo levar uma fruta, às vezes uma fruta ali picadinha ou só de mordida mesmo, comer. Não recomendo biscoito, a questão também de doce, de muito amendoim no início da prova, porque daí ao final vai te dar um soninho, vai te dar uma lezeirinha, né? Então deixa o docinho ali mais para o final da prova, né? Durante a prova uma barrinha de cereal, uma barrinha proteica, né? Ou é ótimo aquelas garrafinhas, os shakezinhos de proteína, sim, né? legal. Porque ele alimenta, não Verdade. pesa e não faz o pico de glicemia, né? Então levar ali o danonezinho, o iogurtezinho e tal ali com proteína, né? Isso é excelente. Perfeito, muito legal essas dicas, hein, minha gente? Vamos mostrar a participação de vocês um pouquinho? A Rosilene mandou pra gente, #sim, ajudo sempre que puder. Que bom, Rosilene. Ajuda Obrigado sim. pela participação, viu? Próximo comentário que a gente também recebeu aqui foi da Roseli Leme. Diz que sim, ajudou a filha dela, a neta mais velha e agora a mais nova. Amo fazer isso, que bonito ver essa participação da família. É importante também, acho que os filhos verem, né? Seja avô ou pai e mãe, também participarem desse momento, não é? Com certeza, Lucas. Acho que dá o peso para o processo, né? De que o aluno ele não está sozinho, de que ele tem uma família que apoia, que participa, né? Sempre no sentido mesmo do apoio e do acolhimento, nunca na questão da cobrança. Claro que quando o aluno tiver um pouquinho sem vergonha, tem que dar aquela cobrança, né? Mas essa questão da participação da família, né? O aluno ele saber, né? Que a família se importa, que tem alguém que participa ali do processo junto com ele, que ele não está sozinho, isso é super importante. Olha só, o Ramos mandou pra gente falando que quer muitos ingressos pro cinema. Ramos, você tem que fazer a participação com a hashtag falando nisso para poder concorrer, tá bom? E olha só, dica para os vestibulandos, Raíri. Tome bastante açaí. Será que é bom tomar bastante suco de maracujá antes da prova do Enem? Acho que vai ficar relaxado demais, né, Raíri? Acho que vai ficar relaxado demais. É isso, né? Os excessos num dia tão importante quanto a prova do Enem não é recomendável. É fazer o que já costuma fazer, né? Sem invenção. Olha só, a Leila compartilha com a gente aqui. Obrigado, viu, Leila? Um pouquinho sobre o filho dela que está fazendo a faculdade, o FV. E ela diz que ajuda pagando aluguel, comida e tudo que ele precisa. Graças a Deus está na metade, está amando a faculdade. Que bom ver seu empenho por ele também. Um beijo, viu, minha querida? Obrigado pela participação com a gente. O apoio faz toda a diferença, né, nessa fase. O Maurício, de São José dos Campos, boa tarde. Aqui ligado no Falando Nisso. Não ajuda. Quando eram pequenos eu ajudava, mas já passou da fase, né, Maurício? É que também depois de um tempo fica tão difícil pra gente ajudar que mais atrapalha do que ajuda, né? Nossa, menina. Porque tem matéria que a gente não lembra, Então, né? eu tento ajudar meus enteados e várias coisas eu não lembro nada, meu Deus. É difícil mesmo. Próxima participação que a gente recebeu aqui na tela, por favor,
Obrigado, viu, Maurício? A Júlia comenta o seguinte: o adolescente que sofre com crise de ansiedade teria uma forma diferente para se preparar para as provas? Vamos reforçar, Raíris? Vamos ficar com calminho, né, certeza. também. Exatamente, né? Tem alguns processos de respiração, né? Isso aí é mais da área da psicologia, né? Dos psicólogos estão recomendando, né? Procurar aí uma ajuda psicológica para que o psicólogo consiga desenvolver algumas ferramentas. Existem ferramentas de mindset, de respiração, que vai ajudar essa aluna a controlar esse nervosismo, essa ansiedade na prova. Legal, gente. Obrigada pela participação de vocês, viu? Raíris, a gente quer te agradecer por essas dicas tão valiosas para os estudantes. E você aí de casa, se ainda está precisando se preparar, nossa dica aqui do programa é o curso.rairisfaet, tá? Tudo sobre os ensinos, os estudos, as provas. Uma experiência muito individualizada para o seu filho, para você que está cuidando aí dessa fase difícil para eles. Curso.rairisfaet. Tem aula de tudo ali, você vai aprender nesse curso. Redação, muito conteúdo bacana no Instagram, você pode entrar em contato com a equipe dela, tá bom? Obrigado, Raíris, mais uma vez, querida. Eu que agradeço. Valeu.